Glória a Deus, aleluia. Saúde os amados irmãos com a paz do Senhor. Amém. Meu Deus, é muito bom adorar ao Senhor, amém? Muito forte, né? Esse louvor, meu Deus, céu desce. Muito bom sentir a presença do nosso Pai. Abra sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 14. Lucas capítulo 14 e o versículo 17. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Lucas capítulo 14, o versículo 17. Aleluia. Quantos encontraram? Amém? Amém. E a hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da sua palavra, hora feita. Pedimos a sua graça, a sua bênção, Senhor, nos ilumina no estudo da sua palavra, Senhor, nos alimenta, meu Pai, nesta noite, meu Deus, não é em vão a vinda de cada servo, não é em vão cada pessoa que está tendo a oportunidade de assistir, que está participando, meu Deus, através da gravação, que está conosco, todos, Senhor, somos abençoados pelo Senhor, meu Pai. No momento em que estamos aqui reunidos, o Senhor já deu ordem aos seus anjos, toda barreira já caiu por terra, e o teu nome, Senhor, há de ser glorificado mais uma vez, Senhor. Muito obrigado por todas essas dádivas. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, te agradecemos. Quantos podem dizer amém? Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Amados, Deus colocou no meu coração trazer esse estudo. A ceia já está se aproximando, né? Domingo de ceia, a ceia do Senhor, Deus colocou para efeito de aprendizado, de conhecimento, a gente falar sobre o assunto, com o tema, as 5 ceias bíblicas. As 5 ceias bíblicas. Então, nos estudos, nas pesquisas que nós temos feito, temos encontrado, né? Eu não gosto de dizer eu tenho achado, eu tenho feito, eu digo nós, porque né, não é eu e o Senhor me ajuda a achar, né? Mas se você achar mais do que isso, se você souber, pastor, a Bíblia mostra mais ceia, aí você acrescenta aqui para mim, que eu estou aprendendo, eu acrescentar mais, amém? Mas até agora eu encontrei 5 ceias, e se existem, por exemplo, a parábola, como nós acabamos de ler, né? Ela já vai falar da ceia das bodas do Cordeiro, né? Aí não dá para dizer que é uma outra ceia, porque ela está falando sobre uma das 5 que nós vamos falar. Então, por isso que nós lemos aqui Lucas 14, 17, nós queremos conhecer essas 5 ceias. E qual a primeira ceia? Nós encontramos em João, no capítulo 12, versículo 1 e 2. João, capítulo 12, versículos 1 e 2. Aí você vai abrir sua Bíblia, porque, né, por enquanto nós estamos sem o data show. Aí você vai manusear a sua Bíblia, você vai abrir sua Bíblia e me acompanhar na sua Bíblia aberta ou a sua Bíblia no celular. Amém? Aplicativo. Quantos encontraram? Amém? Aí você vai me acompanhando. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia,
onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos? Verso 2, fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então, nós precisamos conceituar ceia. O que é a ceia? A ceia em si é um jantar, certo? Então, os judeus, eles tinham o costume, né, até hoje, o costume de jantar, e o jantar chama-se ceia. E tem até uma chamada cabala, que é a ceia, que ela é feita, né, de sexta, né, para sábado, se não me falha a memória. Na sexta, já quando o sol se põe, eles já estão com a mesa preparada. Aí eu chamo de cabala, porque a palavra cabala em hebraico significa recepção, que eles estão já recebendo o novo dia, porque o trabalho dos judeus, o relógio dos judeus, ele é de 12 horas, tá? Porque eles trabalham com o sol, quando o sol nasce e quando o sol se põe, é que eles conferem, né? Tanto é que o calendário deles, o calendário judaico, é diferente do nosso, o calendário gregoriano ou o calendário cristão, né? Diferente. Nós estamos aí em 2022, né? O calendário deles, eles estão aí no ano 5.800 e lá vai uma pancada, mais ou menos. Então, eles trabalham com o sol. Então, como é que é o jantar? O jantar é próximo, 5h30, quando o sol está, né, morrendo, e a noite está chegando. Então, 6 horas, 18 horas é o horário da janta, tá? Da ceia, né? Então, isso é o jantar para os judeus. A Bíblia apresenta como ceia. Então, qual é a primeira ceia que a Bíblia nos apresenta? Eu denomino ela como a ceia do homem, né? A ceia do homem. Então, Jesus, ele foi convidado, não foi para uma ceia como a ceia que ele instituiu, preste bem atenção, tá? Nós vamos conhecer 5 ceias que a Bíblia apresenta, e dentre elas a ceia do Senhor. Mas aí nós conhecemos a ceia, o jantar do homem, né? Então, quer dizer, Jesus é convidado por Marta, Maria, Lázaro, a jantar na casa de Lázaro. E ali é posta uma mesa, né, como diz o texto, ali fizeram-lhe, pois, lá em Betânia, uma ceia, e Marta servia, Lázaro estava à mesa com ele, né, uma comunhão, um momento de comunhão, um momento de sentar à mesa, de ter comunhão com o outro, de repartir o pão. Então, isso é a ceia do homem. Então, a Bíblia mostra que essa ceia ela é muito importante. Eles tiveram o maior prazer e a maior honra de convidar o Senhor Jesus para jantar na casa deles, para uma ceia. Isso é muito importante. Outro texto que nós vemos aí, Mateus capítulo 25, e versículo 35, nos mostrando a importância dessa ceia, a ceia do homem. Não é só pelo quesito ceia, mas é pelo quesito comunhão, porque na comunhão existe o compartilhar, entendeu? O compartilhamento, compartilhar. O prazer de você dividir com o seu irmão, com o próximo, aquilo que você tem. E aí o Senhor Jesus falou para os discípulos que vai chegar naquele dia em que ele vai falar com alguns e vai dizer: eu não conheço vocês, porque eu tive fome e não me deste de comer, a ceia, tive sede e não me deste de beber, né? Está aí o texto, porque tive fome, já a outra parte, não me deste de comer, era estrangeiro, não estava nu, não me cobriste. Então, quer dizer, eu nem te conheço. Mas a outro, o Senhor Jesus, ele completa dizendo: a esse sim eu direi, vinde e tomai por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Por quê? Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me.
Gente, é muito importante, amados, diante dos olhos de Deus e os ensinos das Escrituras Sagradas. Por que o pastor, ele pede, qual é o terceiro domingo, meu pastor? Terceiro domingo. Por que, dando ênfase, mostrando para vocês aqui, por que o pastor, nosso pastor, diz assim, olha, traga no terceiro domingo, né, a cesta, traga aos pés do altar, traga aqui no altar, que esse vai ser o compartilhamento. Famílias vão ter a sua ceia, não é isso, meu pastor? Famílias vão comer, vão matar a sua fome. Então, a gente fazendo isso é muito agradável a Deus. Então, esta é uma ceia chamada ceia do homem. Isso é muito importante de se fazer na igreja. A igreja primitiva também prezava muito isso. O sustento, os irmãos, eles compartilhavam do que eles tinham. O compartilhar, a comunhão, isso é muito agradável a Deus. Então, essa é a primeira comunhão. Eu me lembro, gente, eu vou compartilhar, rapaz, é uma benção, quando a pessoa não tem Deus na vida, né? A gente conhece uma casa, né? Não é aqui, é uma outra situação, em que era triste a pessoa não sendo serva de Deus, um parente chegava e para sentar, para almoçar ou para jantar, e quando saía na porta, o fulano só era virar as costas, o fulano dizia, olha, só vem para comer, só vem para comer, vem filar a boia. Rapaz, que coisa horrenda, que coisa mesquinha. Isso não é de Deus. O que é de Deus é quando nós temos prazer em a pessoa sentar à nossa mesa, compartilhar, né, juntos, dividirmos o pão. Isso é muito importante. Aqui eu posso dizer, né, sem demagogia e sem rasgação de seda, porque a gente não precisa disso, claro. Mas, para a glória de Deus, essa igreja é uma igreja que sabe o valor que tem esse ensino sagrado do compartilhar o alimento. Aqui sim, para a glória de Deus, nós podemos dizer isso, amados, né? Para a glória de Deus. Então, a primeira ceia que nós conhecemos, que a Bíblia nos apresenta, é a ceia do homem. Aí você vai lá para a parábola do rico e do Lázaro. O que o Senhor Jesus falou? A parábola do rico e do Lázaro é assim, o rico e o Lázaro, eles existiram, gente. Tem pessoas que querem tirar a questão da existência. Foi uma parábola. Jesus usou como parábola, mas a existência de dois homens. Porque o que acontecia naquela época? Os fariseus ensinavam até o ponto que eles morriam. E quando ensinavam que quando o Lázaro, que era irmão, ele era irmão do rico, mas o rico, o que a parábola conta? Ele não se compadecia, não tinha misericórdia do seu irmão, que jazia à sua porta, querendo comer alguma coisa, e ele não compartilhava. Quer dizer, não tinha uma ceia, não tinha nada, uma comunhão, né? E aí Lázaro morre, e aí você vê uma questão toda interessante isso. Quando os fariseus ensinavam que morria o Lázaro e depois morria o rico, né? E os anjos vinham buscar Lázaro, mas o rico só morria e abria os olhos, e quando levantava a cabeça estava no lugar de tormento, no Hades, né? No lugar dos mortos. E ali ele podia ver, porque ali estava o Salmo 91. Quem lembra do Salmo 91? Que o salmista, ele no final do Salmo 1, o salmista diz assim, Senhor, que eu sei que verdadeiramente, olha o desejo do coração do salmista, eu sei que verdadeiramente, Senhor, vai acontecer de que o justo o ímpio não vai mais habitar na congregação do justo. Ora, ele não estava se referindo a uma congregação, uma igreja, estava se referindo ao Hades. Eu sei que vai mudar isso aí, o salmista dizendo, o ímpio não habitará mais junto, na mesma congregação do justo, porque o caminho do justo o Senhor conhece, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, o desejo do salmista era ver essa mudança, e essa mudança haveria de vir como? Quando
justamente na redenção de Cristo, porque o Senhor Jesus, quando ele mudou, quando ele impactou com o seu sacrifício, não foi só a história, porque na história você lembra que o Senhor dividiu a história no meio. Como foi? Antes de Cristo e depois de Cristo. Gente, ele não mexeu só no mundo físico, ele também mexeu no mundo espiritual, porque lá em Efésios diz que ele foi o que subiu, mas que antes desceu, né? E que subindo levou o cativeiro e deu dons aos homens. O que é isso que o apóstolo Paulo está dizendo? Que ele foi lá, quando ele morreu, e anunciou a sua vitória na cruz, e pegou lá, né, o paraíso e levou para longe, para bem longe, para mais junto do terceiro céu. E ali aconteceu o desejo do salmista no Salmo 1, que se houve essa divisão. Mas, voltando ao ponto, você vê que o Abraão, ele diz, pai Abraão, olha aí, ele está bem, ele está não sei o quê. Ele disse, olha, você na terra, você estava lá de boa, mas olha ele. E ele quis, né, contou com você e não teve o seu apoio. Aí você vê a importância. A primeira ceia, como é o nome dela? A ceia do... Vamos à segunda ceia? Vamos conhecer a segunda ceia que a Bíblia nos apresenta. Êxodo capítulo 12, versículos 6 a 9. Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 6. Todos encontraram, amém? Aí veja bem, a saída, essa foi a ordem que Deus deu, né? A comunicação com Moisés para o povo. Quem lembra? O povo tinha que matar o cordeiro, imolar o cordeiro, e pegar o sangue e passar nos umbrais da porta e nas janelas, amém? Então eles estavam saindo, porque a última praga, ela veio, que foi a morte dos primogênitos do Egito. Então, o Senhor, ele institui uma ceia para o povo. Essa ceia o povo tinha que fazer correndo. Olha lá, e o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, o cordeiro. O cordeiro devia ser sacrificado a que parte do dia? Jesus expirou que parte do dia? À tarde, o sacrifício da tarde. Tinham dois sacrifícios na questão do sacrifício. O sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. Tá? O sacrifício da manhã era a oferta de manjares. O sacrifício da tarde era cordeiro. Então, a simbologia de Cristo. Você lembra que o sangue do cordeiro é o sangue de Cristo na nossa vida. A morte não entra. Tá? 7. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem, o cordeiro na ceia. Pode passar. Como é o nome dessa ceia? Essa segunda ceia é a ceia dos hebreus. A primeira ceia é a ceia do homem. A segunda ceia é a ceia dos hebreus. Como é que é o nome desta ceia? Páscoa, né? Por que Páscoa? Do original hebraico, Pessah, né? Que significa o quê? Passagem. Quer dizer, eles estavam passando ali. Então, a passagem, aí vai lembrando as passagens. A passagem do povo de Israel de saída do Egito para o deserto, a passagem do povo pelo deserto, a passagem do povo por onde? Passagem do povo ali no muro, nas muralhas de Jericó, a passagem do povo de entrada na Canaã. Então, quer dizer, sempre. E aí tem uma palavra-chave, nós vamos já achar ela aí, tá? E aí, naquela noite, vocês vão comer essa ceia. Comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas.
a comerão. No fogo, por quê? Por causa que o fogo é símbolo do Espírito Santo. Com pães ázimos, é o pão simbolizando santidade, né? Porque aquilo que tu... Como é que é o nome? Até esqueci. Como é o fermento? Né? O Senhor Jesus diz, cuidado com o fermento dos fariseus. Simbologia de pecado. Então, pães ázimos, simbologia de santidade, né? Então, com ervas amargosas a comerão. Amargosas é porque é o seguinte, enquanto o povo comia as ervas, vou dizer para vocês o que acontecia. 9. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo. Ó, simbologia do Espírito Santo. A sua cabeça com os seus pés e com a sua frissura. Rapaz, o que é isso? Come com farinha? O que é frissura, gente? É as suas vísceras, né? As suas vísceras. Aí vocês vão comer a cabeça, o pé e as vísceras. Quantos são? Olha o mistério do 3 aí de novo. A cabeça por quê? Porque eu conjecturo Moisés diz assim, o povo vai me apedrejar, Senhor. O povo é brabo. Aí o Senhor vai mandar eu dizer para eles que eles vão comer cabeça. Para que eles vão comer? A palavra-chave da ceia é o quê? Lembrança. Ó, lembrança. A palavra-chave da Páscoa é lembrança. A palavra-chave da ceia de Jesus é lembrança. Aí por que Deus, ele está preocupado? Claro que eu estou falando preocupado na questão do antropomorfismo, é a palavra transformar, quer dizer, Deus não se preocupa, claro, isso é coisa do homem, mas é só usando essa força da linguagem. Aí ele está preocupado em dizer que você vai fazer a ceia, mas eu quero que você lembre. A palavra-chave é lembrar, é memória. Por quê? Porque Deus sabe que a gente esquece, é ou não é? A gente esquece. A gente é esquecido. Deus sabe que a gente se esquece. E se esquecendo, vem ingratidão. Deus não quer. Agora, o agradecido, aquele que é grato, ele não é esquecido, né? Porque ele se lembra, então ele agradece. E o ingrato não agradece porque se esquece. Então, Deus está trabalhando com isso. E tem que ter o ponto para que eles lembrem. Então, quer dizer, eles vão comer a cabeça. Aí eu conjecturo Moisés diz assim, o Senhor está mandando eles comer a cabeça, aí eles vão jogar pedra em mim. Não, diz para eles, Moisés, que é para eles comer. Senhor, por que comer cabeça? Porque eu quero que eles se lembrem que eu estou tirando eles do Egito para fazer deles cabeça e nunca mais cauda. Aleluia! Então come a cabeça e te lembra. Come a cabeça e te lembra. Papai do céu não quer mais que eu seja cauda, quer que eu seja cabeça. E haja o judeu comer cabeça do cordeiro. Roer aquele osso. Aí diz assim, Senhor, mas o pé do cordeiro, Senhor. Esse povo não vai aceitar isso. Come o pé do cordeiro. Para que, Senhor, comer o pé do cordeiro? Fala para ele. Olha, o que eu estou falando aqui não está na Bíblia. Isso é coisa do pregador, tá? É conjectura minha, tá? É o pensamento do pregador, sabe? Pregador, pensamento vaga, viaja, né? Aí fica imaginando e dizendo assim, Senhor, eles não vão aceitar, mas para que é isso? Não é para eles lembrar? É para eles lembrar, que é para eles comer o pé. Qual é a firmeza do corpo do ser humano? É o pé, firmeza. Então, quando eles vão comer o pé, e eles vão lembrar que eu quero que eles tenham firmeza de propósito, e que não andem com pensamento dúbio. Aleluia! Glória a Deus! E aí vem a víscera. Senhor, agora não, agora eles vão botar para correr. Mandar eles comer as vísceras do cordeiro, para comer as vísceras do cordeiro. Mas por que, Senhor? Porque eles vão lembrar, quando eles estiverem comendo a víscera, eles vão comer a víscera, eles vão lembrar, a víscera fica dentro do cordeiro. Então Deus não quer nenhuma falsidade em mim como servo. Deus quer que a minha adoração seja em espírito e em verdade. Então onde é que está o espírito? Está dentro de mim. Então a simbologia de víscera, a simbologia das vísceras. Simbologia da alma, o que é? O coração, faz parte, olha só, olha aí. Aí está dentro, aí vou lembrar a verdadeira adoração que Deus quer, em espírito
espírito e em verdade. Aleluia! E eles vão comendo, aí lá é até o 9, E na hora das ervas amargosas, meu irmão, vai comendo erva amargosa, já pensou? Quem já comeu jiló? Eu já comi jiló, né? Meu pastor disse que é uma delícia, né? Aí eu comi jiló e me estremeci todo, pedi misericórdia para Jesus. Que ainda tem um preparo, né, meu pastor? Fica diferente, né? Fica gostoso. Aquela amargor sai, né? Pois é, eu comi um jiló que fizeram, que, meu Deus do céu, esqueceram dessa parte. Esqueceram dessa parte. Olha, que nem fígado. A minha esposa sabe fazer um fígado gente boa. É que você come, o bichinho chega a derrete. Agora, tem gente que não sabe fazer fígado, não. Se você não sabe, me perdoa, tá? Perdoa o pregador, tá? Porque, meu Deus do céu, não sei, parece que é uma pele que esquece de arrancar de lá, né? Que esquece a pele que amarga. Rapaz, eu fui comer o fígado com essa pele, meu Deus do céu, quase a alma sai do corpo. Meu Deus, era tão amargo que Jesus, até meus olhos viraram. Eu pensei que eu ia ser arrebatado, né? Meu Deus, fígado sem ser preparado legal. Agora imagina os judeus comendo erva amargosa. Meu Deus do céu, o Senhor mandou comer erva amargosa. Para que é, judeu? É para eu lembrar da amargura do Egito e eu não querer correr para lá. Olha, Deus já sabia que eles iam para o deserto. Quando eles chegassem lá no deserto, eles iam ficar murmurando, ia olhar para Moisés e ia dizer: Moisés, que saudade da cebola do Egito. Não é para ter saudade, vai comer a erva amargosa para lembrar. Então, palavra-chave é lembrar. Por quê? Porque a gente esquece. Amém? Então, essa é a ceia dos hebreus, a Páscoa, certo? Agora nós vamos conhecer a terceira ceia, tá? A terceira ceia, Lucas capítulo 22, versículo 14. Lucas capítulo 22, o versículo 14, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Glória a Deus. Jesus é bom demais, meu Deus do céu. Quantos encontraram? Amém. E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. Pode... eu pensava o seguinte, que a palavra apóstolo é enviado. Né? Eu pensava, teve uma época da minha caminhada que eu pensava, mas a gente vai sempre renovando o conhecimento, aprendendo mais. Eu pensava que eles eram apóstolos só na grande comissão. Depois da grande comissão que eles passaram a ser, aí você vê que não está errado, eles são apresentados aí pelo texto como apóstolos, tá? Por quê? Porque o Senhor havia enviado os 70, né? E, meu querido, tem um texto lá, não estou lembrado agora a referência, outra oportunidade a gente vai ver esse texto, mas tem um texto lá que Jesus manda eles e diz assim: olha, não andeis preocupado com nada, né? Não andeis preocupado com nada, não leva alforje, não leva bolso, não leva nada. Uma casa que você chegar, o Pai seja convosco, ficai naquela casa, não fica andando de casa em casa, se alimenta ali, vai embora. Então, quer dizer, enquanto eles estavam como discípulos, eles estavam nessa experiência da dependência, certo? Aí lá no texto, outro dia eu mostro para você, mas lá no texto diz que quando eles foram enviados, a Bíblia mostra que Jesus enviou os discípulos. Aí eles foram. Na outra remessa que eles foram, o Senhor já disse assim: agora vocês vão levar. Aí vocês levam o bolso, aí vocês levam a espada, aí você leva, entendeu? Aí quando eles voltam, aí a Bíblia diz assim: e voltando os apóstolos. Rapaz, o que é isso? É muito forte isso, né? É a questão da experiência do campo. Então eles já tinham tido a experiência do campo, então já não eram mais os discípulos, mas eles já eram apóstolos desde esse período. Aí o texto está errado, não, estão na ceia.
E o texto mostra como apóstolos, por causa dessa situação, a experiência que Jesus deu a eles, da ordem de enviá-los, e eles voltarem a ter experiência. Jesus, os demônios se sujeitaram no teu nome, e nós oramos pelos enfermos, foram curados, e foi uma bênção. O diabo caiu do céu lá, despencou que nem um raio. Eu vi, mas a alegria de vocês é que o vosso nome esteja escrito no livro da vida. E ali eles foram já consagrados pelo Senhor, certo? Não precisou nem esperar a grande comissão, eles já eram apóstolos ali. O texto não está errado, eles estão na mesa, já são apóstolos. Tá? Chegada a hora, pôs-se à mesa com ele os 12 apóstolos, 15, e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Preste atenção, Jesus, ele vai instituir a ceia dele, mas Jesus, ele institui a sua ceia depois da ceia dos hebreus. Então, ali não é uma ceia, duas ceias que acontecem, né? Duas ceias que acontecem. O que acontece ali? Judas, ele acaba sendo usado para fazer a divisão das duas. Aonde acaba uma, começa a outra, né? Aonde acaba uma, começa a outra. Então, Judas, ele faz a divisão. Por quê? Porque Judas participa da Páscoa, mas Judas não participa da ceia. Tá? Judas não participa da ceia. Aí ele disse-lhe o Senhor Jesus: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. 16. Porque vos digo que não a comerei, mas até que ela se cumpra no reino de Deus. Aí essa é uma outra ceia que nós vamos ver mais lá na frente. Tá? A ceia das bodas do Cordeiro. Então, a ceia que o Senhor Jesus institui, certo? Ela tem uma diferença da ceia da Páscoa, a ceia dos judeus. A ceia dos judeus é uma ceia da aliança antiga, do Antigo Testamento, da antiga aliança. Então, você vê que o Senhor Jesus, ele poderia ter deixado a Páscoa, mas ele institui a sua ceia. Ele poderia ter deixado, mas ele faz uma nova aliança e faz ali a ceia, certo? Que tem um cordeiro, e se tem um cordeiro, tem uma aliança, tem uma ceia, tem uma comunhão. Então, ele diz assim, e ele diz que a ceia, ela é um ato profético, a ceia do Senhor Jesus, né? Ela é um ato profético, nós estamos falando dela. A ceia do Senhor Jesus é um ato profético, e ele diz assim: eu vou fazer esse ato profético aqui, a ceia, mas eu não vou comer, não comerei mais do fruto da vide, até que se cumpra no reino de Deus, aleluia. Então quer dizer, quando nós ceamos, nós estamos exercitando a chegada lá na glória. Quando nós entrarmos na glória, ninguém vai ficar admirado com a ceia lá na glória, amém? Ou você vai ficar, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Não, você não vai ficar surpreendido, admirado quando você vê uma ceia lá. Por quê? Porque você já está acostumado, porque o Senhor instituiu a ceia dele. Então a ceia do Senhor, ela é santa, a ceia do Senhor, ela é sagrada, a ceia do Senhor, ela é profética e anuncia a sua volta. Porque ele disse: não vou mais cear, não vai, e não ceou mais. Está lá na glória, só esperando. E quando a gente chegar lá, a gente vai cear. Então, a ceia do Senhor, amém? Ela vai se cumprir no reino. Então, a ceia do Senhor é uma ordenança. Ele disse: fazei isto em memória de mim. Lá no 17, continue, mano, comigo. E tomando o cálice, e havendo dado graças, né? É o Baru Atá. Ele levantou em hebraico: Baru Atá Adonai Eloqueno Melech Haolam Boré Pri Hagafen, né? O vinho. Aí o Boré Et Helen Lechem, Et Lechem, que é o pão, Lechem. Então o que ele diz? Ele diz: graças te dou, né? Baru Atá Adonai, nosso Deus, Rei do universo, Criador
dos céus e da terra, e que criaste para nós o pão, e nos dá o pão. Aí ele deu graça. Aí disse, tomai, e partiu. Ele partiu o pão, tomai, comei. E ali ele institui a aliança. Então, quer dizer, a ceia, ela é profética, e a ceia, ele disse, fazei isso em memória de mim. A ceia é um memorial. O que é a palavra-chave, já que na ceia dos hebreus, a Páscoa, existe um memorial para lembrar, aí na ceia do Filho, na ceia de Cristo, existe um memorial. Então, o que é o memorial na nossa compreensão para nós? O memorial é uma homenagem que realizamos a um herói de guerra. É um memorial. In memória. É uma homenagem que se faz a um herói de guerra. Só que o herói de guerra que recebe, que é prestado homenagem, ele não está no lugar. Amém? Ele não está, ele morreu. Mas quando nós fazemos o memorial de Cristo, nós estamos realizando um ato profético que, obedecendo a ordenança que nos foi dada, porque a ceia é uma ordenança, nós estamos operando um ato profético, obedecendo a ordenança que o Senhor nos deu e trazendo as homenagens ao nosso herói dos heróis, ou seja, a memória, o memorial. Então, agora, com a ceia, a questão é que a ceia é o único memorial em que aquele que recebe as homenagens está presente, aleluia, porque ele morreu, ressuscitou, vivo está, sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, e pela presença do Espírito Santo está no meio da sua igreja, aleluia. Então, quando nós olhamos a ceia de Cristo, nós vemos que ele divide esse momento, ele ministra a Páscoa, mas ele não deixa com que Judas participe, tá? Judas participe. Em João, no capítulo 13, no capítulo 13, eu quero mostrar o versículo, a partir do versículo 10, em que o Senhor Jesus, ele está na ceia, e ali, como eu disse, não é nem como eu disse, mas como a Bíblia apresenta, ali está na ceia o momento em que ele vai dividir no meio, aonde é que termina a ceia dos hebreus, a Páscoa, e aonde é que começa a ceia de Cristo, a ceia do Senhor. Então, qual é o ponto que nos mostra? Qual é o ponto que nos mostra? Jesus vai para o lava-pés, vai para o lava-pés, e quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, ele faz menção por 3 vezes. Quantas vezes? 3. Ele faz menção por 3 vezes do traidor. 3 vezes, tá? E a primeira está no 10, ele faz menção sobre o traidor, com certeza querendo trazer constrangimento a Judas, mas Judas já havia decidido em seu coração, certo? Deus é justo, ele foi escolhido. Aí tem uma outra questão, que é o estudo da predestinação, mas o estudo da predestinação trabalha o livre-arbítrio do homem, porque Deus é justo, Deus não haveria de escolher ninguém para ser filho do diabo. Quando a pessoa estivesse aqui, a pessoa dizer, mas eu queria ser de Deus, e o Senhor escolheu eu para ser filho do diabo, filho do cão, e aí, que justiça aí? Deus é justo. Deus, ele trabalhou a predestinação. Aí vem a doutrina, que é a doutrina bíblica e paulina. O apóstolo Paulo apresenta a doutrina da predestinação, que diz que uns foram predestinados para a vida eterna, para a salvação, e outros para a perdição. Mas aí tem uma questão, no estudo da predestinação, depois a gente vai falar, esse não é o foco, mas quem sabe querendo constranger, e ele já tinha decidido. Aí ele fala, disse-lhe Jesus, aquele que está
lavado, não necessita de lavar senão os pés, né? Que Pedro disse, não, Senhor, eu não sou digno que o Senhor faça. Pedro, deixa eu lavar os teus pés. Não, Senhor, então lava então a cabeça, a mão, o pé, né? Aí Pedro sempre exagerado. E aí Jesus disse, não, Pedro, aquele que está lavado os pés não precisa lavar mais nada, pois no mais, tudo está limpo. Aí ele diz, ora, vós está limpos, mas não todos. Aí isso ele se referiu ao traidor. O segundo ponto que ele se refere, o segundo ponto que ele faz menção ao traidor, no verso 18, ele faz menção ao traidor. Ele diz assim, não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a escritura, o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar, uma profecia. Então, ele outra vez, pela segunda vez, ele fala. E na terceira vez, ele faz menção no verso 21. No verso 21, ele faz menção. Tendo dito isso, turbou-se em seu espírito e afirmou, dizendo, na verdade vos digo, que um de vós me há de trair. Daí, então, nós vemos que no verso... lá no 26, mas dá para a gente pegar contexto aí. Vamos, mano, Pombe, daí por diante, até o 26. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, quem era o discípulo amado? Quem era o discípulo amado de Jesus? Que Jesus amava? João, filho de Zebedeu, né? E ele encostava a cabeça no peito de Jesus, perguntando, fui eu, Senhor, né? Só volta lá, mano Pombo, de quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus, tá? O 24, então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Então a ceia, ela mostra que quem é que está mais próximo de Jesus, né? A ceia mostra quem está mais próximo de Jesus, tem 3 ali, né? Então mostra que um está mais perto de Jesus, João, fazendo uma aplicação espiritual, e está perto de Jesus, João. Então, João, ele pergunta para Jesus, Senhor, sou eu? Né? Aí Pedro faz assim, João, bate no ombro de João, pergunta se é eu, quer dizer, aí existem outros que não estão tão perto de Jesus, na ceia, mas estão um pouco distantes, e ficam na dependência de intercessores. Né? E tem aquele que já está morto, que é o caso de Judas, né? O caso de Judas. Então, o que acontece? Perguntasse quem era aquele de quem falava. Vamos chegar lá, 25. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse, Senhor, quem é João? Inclinando, 26. Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o bocado molhado, ou o pão molhado. O pão molhado. Então, o que Jesus fez? Jesus pegou um pedaço de pão, molhou lá numa vasilha, num pires, com um melado que faziam. Agora, preste bem atenção. Ele melou o pão, o bocado de pão, molhou naquele melado, né, com ervas ali aromatizadas, ervas eram feitas, eu vou já explicar para você, molhou e deu na boca, né, deu na boca de Judas, e Judas comeu. Aí está a divisão, aí Jesus faz a divisão da ceia dos hebreus e da ceia que ele institui, porque quem não sabe, pensa que Jesus está ministrando a sua ceia, e ele não está ministrando a sua ceia, ele está ministrando a ceia dos hebreus, a Páscoa. Por que eu sei? Porque o bocado de pão molhado não faz parte da ceia de Jesus. O bocado de pão molhado faz parte do ritualismo da ceia dos hebreus, a Páscoa. Porque eles também tinham a manifestação, eles chamavam isso do Harosset, do original hebraico Harosh, que quer dizer barro, argila. O que é isso? Era para eles lembrarem
do barro que eles pisavam no Egito, do barro que eles pisavam no Egito, quando eles eram escravos. Então, na tradição da Páscoa, né, como é que chama o que lidera? O anfitrião, né? O anfitrião escolhe uma pessoa, molha o pedaço de pão, isso é uma honra, molha o pedaço de pão e dá na boca dela. Isso é a Páscoa e não a ceia de Jesus, a ceia dos hebreus. Então, o que está acontecendo aí, gente? A doutrina de Jesus é a mesma de Paulo. Aí, vocês lembram que Paulo diz assim, olha, por isso há no meio de vós muitos que já estão, que dormem, e muitos que já estão doentes, enfermos, e outros, né, que estão mortos, porque comem a ceia individualmente. Então, a ceia não pode ser comida individualmente. Não é isso, meu pastor? Então, o que acontecia ali? Como é que estava Judas? E o Senhor Jesus não deixou ele comer a ceia do Senhor Jesus, mas deixou ele comer a ceia dos hebreus, por causa disso. Se tem fome, coma na sua casa, mas quem faz isso, conta para si o quê? Condenação, não é isso, meu pastor? Condenação para si mesmo. Olha só, o homem já está todo arrebentado, aí Jesus, ele não sei. Aí o que acontece? Aí o Senhor Jesus dá um bocado de pão molhado para ele e diz assim, olha, o que o Satanás está colocando no teu coração, vai logo fazer. Aí ele foi, levantou dali e saiu. E quando ele levantou dali e saiu, o texto diz assim, já era de noite. Já era de noite. 27. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse-lhe, pois, Jesus, o que fazes? Faze-o depressa. 28. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isto. Por quê? Porque ele era o tesoureiro, então pensaram que ele ia comprar alguma coisa. 29. Porque Judas tinha bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito, compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Veja bem, 30. E tendo ele tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. Por quê? Porque o sol já se pôs. O que eu disse da ceia? Que a ceia ela tomada é o jantar, à noite. Então, aí Jesus, ele institui a ceia, mas Judas não participa. Então, por quê? Porque o bocado de pão molhado não faz parte da ceia de Jesus, mas dos judeus. Então, ele divide no meio essa situação e não deixa que Judas participe. Então, a ceia do Senhor, ela tem as suas características quando o apóstolo Paulo ele vai falando. Essa é a ceia do Senhor. Amém? Vamos agora ao conhecimento. Essa ceia do Senhor, como eu disse, ela é profética e enquanto estivermos aqui, nós vamos estar realizando ela. Tá? Nós vamos estar realizando ela, porque o Senhor disse, vocês vão fazer isso em memória de mim, lembrando do meu sacrifício, e vocês estão anunciando a volta do Senhor. Então, quem não ceia, não acredita que Jesus vai voltar. É isso que a Bíblia está mostrando para nós. Porque se eu ao cear, eu estou anunciando que Jesus está voltando, então eu creio que Jesus vai voltar, creio. Então eu vou estar trabalhando a ordenança que ele deixou para mim em exercício, porque quando eu chegar lá na glória, eu não me surpreendo, eu não fico sem jeito, amém? Com a ceia, eu não sei o que é isso, não, lá na terra a gente ceava, isso aqui está de boa, agora Jesus servindo lá à mesa, que maravilha, quantos podem dar glória ao nome do Senhor Jesus, aleluia. Então, a ceia você já sabe, a ceia vem, aí você vai saber do pão, do vinho, você já sabe os emblemas importantes, os dois emblemas importantes da ceia. A quarta ceia, são 5, a quarta ceia é Apocalipse, capítulo 19, o verso 6. Ih, pastor, a quarta ceia no livro de Apocalipse?
Aleluia. Aleluia, Deus. A quarta ceia, a ceia das bodas do Cordeiro. 19. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Aleluia. Então, essa é a quarta ceia que a Bíblia mostra, que a Bíblia apresenta. Então, esta é a ceia da igreja do Senhor. Tá? Então, nós estamos esperando o arrebatamento. A trombeta vai tocar e nós seremos arrebatados. Amém? Não precederemos os que dormem, como disse o apóstolo Paulo, mas os que dormem ressuscitarão primeiro. Os que dormem, a matéria que está dormindo. Tá? Os que dormem ressuscitarão primeiro. E nós, juntamente com eles, seremos transformados e subiremos. De quem é essa ação? Tem um texto que diz que a manifestação do anticristo não se dá ainda. 2 Tessalonicenses, não me falha a memória, no capítulo 2, a manifestação do anticristo não se dá ainda, porque tem um que se opõe e que ainda não foi tirado. Mas quando ele for tirado, aí sim o anticristo, né, o filho de Belial, se manifestará. Então quem é esse que se opõe a ele? O Espírito Santo, que é o penhor da igreja, amém? Então a igreja, ela será arrebatada. Quem vai operar esse arrebatamento? O Espírito Santo. Nós seremos transformados pelo poder do Espírito Santo. Nós subiremos o corpo que antes era um corpo corruptível, será transformado no corpo incorruptível, aleluia, um corpo de glória, e nós vamos subir, aleluia, nós vamos subir e encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Aí 3 anos e meio de uma falsa paz vai começar na terra. 3 anos e meio de uma falsa paz vai começar na terra, e então nós estaremos o quê? No Bema, que é o tribunal de Cristo, e aí nós vamos receber o nosso galardão. O Senhor Jesus, a sua palavra diz que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Naquele dia nós seremos galardoados, aleluia! Quantos vão receber o seu galardão lá? Eu vou receber o meu, eu vou estar lá para receber o meu galardão. Então nós vamos subir, receber 3 anos e meio, lá nós estaremos na eternidade, não tem contagem de tempo, mas 3 anos e meio de uma falsa paz na terra. Agora, o Senhor Jesus, ele disse assim: e este evangelho será pregado em todo o mundo, em todas as nações, e aí virá o fim. O que é isso? O que é isso? O Apocalipse, às vezes a gente pensa, o Apocalipse, as coisas do Apocalipse só no Apocalipse. Tem também no Antigo Testamento o Apocalipse. Nós vemos o Apocalipse da revelação de José. Como assim o Apocalipse da revelação de José? Quem lembra do sonho de Faraó? Eita, glória a Deus, dá um glória aí. Eita, Jesus amado. Aleluia, aleluia. Já vou terminar, irmão. Aleluia, é canseiro do dia, assim mesmo. Aleluia. Então, quem se lembra do sonho de Faraó? 7 vacas gordas, 7 vacas magras. 7 vacas gordas, ele deu a revelação lá. Olha, vamos fazer o seguinte, Deus vai mandar 7 anos de muita prosperidade, e você separa alguém para separar 5% no celeiro, né? E aí quando for nos 7 anos de escassez, é que nós vamos dividir a alimentação. O que José guardou, deu para alimentar o povo da cidade de primeiro mundo, que era o Egito, e ainda as outras circunvizinhas, outras nações. E justamente o povo de Israel ali foi alimentado. Mas aí também tem uma revelação, que eu costumo chamar de o Apocalipse da revelação
de José. Onde é que está o apocalipse da revelação de José? Olha, é o seguinte, ó, o Senhor Jesus disse assim, ó, e então esse evangelho será pregado em todo o mundo, e aí depois disso virá o fim. Então Jesus está dando um sinal para a gente, qual é? Ó, antes da grande tribulação, antes do arrebatamento, haverá 7 anos de um grande avivamento. Eu pensei que eles iam dar glória, mas ainda dá tempo de dar um glória. Aquele glória que saca o sapato fora, amém? Mas ainda dá tempo, amém? 7 anos, o Senhor Jesus disse, esse evangelho vai ser pregado. Meu irmão, esse evangelho sendo pregado, todo mundo, o povo, aquele negócio, um avivamento, e vai para cima, entrega a sua vida. 7 anos de um grande avivamento, as 7 vacas gordas. Aí depois desses 7 anos de um grande avivamento, toca a trombeta, a igreja sobe, aí vem 7 anos da grande tribulação, 7 anos, as 7 vacas magras. As 7 vacas magras. A gente pensa que o Apocalipse está só lá em Daniel. A gente pensa, ainda tem outros Apocalipses no Antigo Testamento, Apocalipse de Jotão, tem outros Apocalipses. Depois a gente vê isso aí. Tá? Mas para você ver que a ceia das bodas do Cordeiro será lá. Eu vou estar sentado lá, na mesa, na grande mesa, eu não sei nem a dimensão dessa mesa, meu Deus do céu, e do meu lado, meu pastor, vocês, a Assembleia de Deus do Brasil, meu pastor, aí eu vou bater no meu pastor assim, pastor Edson, olha quem está ali, quem é que está ali? O pai Abraão, o pai Abraão, o Robson também, mas olha, meu pastor, gente ilustre ali, ó. Quem é? O pai Abraão. Olha lá, José. Eita! Aí eu vou encostar lá Isaac. Eita! Prazer, meu irmão. Ô, meu mano, como é que tá? Ô, rapaz, que maravilha a tua vida lá, hein? Deus usou tua vida, rapaz. Foi tipo de Cristo, não foi? Foi um tipo de Cristo. Fui, o Senhor me deu graça. Como é seu nome mesmo? Aí eu vou dizer, qual é dos dois que o senhor quer? O nome que eu tinha na terra ou da pedrinha branca que acabaram de me dar? O senhor escolhe. Que eu estou com um novo nome aqui, escrito numa pedrinha branca. Pensou que coisa tremenda? Gente, é um novo nome? Eita, chegou, estou todo arrepiado. Vou ter um outro nome. Aí o senhor quer qual? Não, lá na terra, digo lá na terra. Pablo, mais uns negócios lá. Pablo Hanna e Viana. Mamãe ficou boba e americanizou lá o nome. É mesmo? E aqui? Aí vamos ler a pedrinha branca. Aí vai ser uma coisa tremenda no céu, uma coisa maravilhosa, aleluia! Eita glória! Só da gente pensar, meu Deus do céu, a gente fala igual Paulo. Paulo disse para as igrejas, eu já queria estar com o Senhor na glória, mas por causa de vós eu decidi ficar na carne. Vou ficar na carne, mas não é na carne do pecado. É na matéria que ele queria dizer, tá bom? Então entenda aí o que ele está com. Olha o contexto, né? Então, gente, é da vontade de, aleluia, glória a Deus, regozijar nesse grande dia, amém? Vamos, já está terminando o tempo, vamos para a quinta e última ceia. Quem quer saber da quinta e última ceia? Ninguém quer saber, Jesus amado. Amém? Olha, a quinta e a última ceia, Apocalipse capítulo 19, verso 17 a 21. Apocalipse capítulo 19. Quem encontrou, dá um glória para Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. E viu um anjo que estava no sol. Um anjo que estava no sol. E clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos. Ao quê? Eu não ouvi, o povo foi embora, meu pastor. A ceia do grande Deus ou a grande ceia de Deus? Esta é a quinta e última ceia que a Bíblia nos mostra. Ela é chamada de ceia apocalíptica,
ou a ceia do grande Deus? Ceia apocalíptica. Diga comigo, ceia apocalíptica. Eita, quase fala em línguas, né? Dá uma enrolada na língua. A ceia apocalíptica, olha aí, ó. E viu um anjo, e o anjo gritou. Como é que é? Presta atenção, como é que é essa ceia aí, ó. Presta atenção. Ajuntai-vos à ceia do grande Deus. 18, mano, pômede. Para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. 19, ele está gritando, eu tenho que viver isso, eu tenho que dar ênfase, ele está gritando. Aí o João diz, e vi a besta, né? A besta, e os reis da terra, a besta, o anticristo, e os reis da terra, ele liderando o rei da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. Aleluia! Olha que coisa linda. 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Aí no 21, o Satanás é amarrado, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, Jesus, e todas as aves se fartaram da sua carne. Eita, que foi um jantar, uma ceia lá, a ceia do grande Deus, a ceia apocalíptica. 22, tem lá, o que é que diz lá o 22? Termina aí, né? Termina aí. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. Todas as aves se fartaram das suas carnes. Que contexto é esse? Está lá, Vale do Armagedon. O mesmo vale que Davi venceu Golias. O pequeno Davi venceu o gigante Golias. Aquela batalha de Davi contra Golias foi profética. Ela foi profética. Davi venceu o gigante, amém? Amém. Pois é, aí no mesmo vale, o vale de Jezreel, se chama mais tarde, lá mais para frente, de vale de Meguido ou vale de Armagedon. Então, nesse vale de Armagedon, o que acontece? O anticristo, ele vem com o falso profeta, tá? O anticristo, o falso profeta, certo? E o diabo na vida da besta, né? Que é a chamada trindade satânica, e eles vêm com os exércitos da terra, os líderes da terra, todos ímpios, todos contra Deus, para querer acabar com quem? O pequeno Davi. Quem? Israel. Israel, a nação, ela é pequena diante desse exército, mas haverá vitória de Israel ali. Por quê? Porque no momento que eles se verem cercados, eles vão clamar pelo Messias. Os céus vão se abrir. Quem é que vem no céu junto com Jesus, que vem montado no cavalo branco? A igreja, eu e você, e a gente vai vir com Jesus, aleluia, e ele virá e destruirá, pegará eles e lançará no fogo, no lago de fogo que arde com enxofre. Olha só, o que acontece? Acontece uma ceia, o anjo grita assim, ó, ei, ave do céu, pode descer aqui para a grande ceia de Deus, para a ceia apocalíptica, a ceia do grande Deus, e coma a carne dos tribunos. Os camaradas estão mortos lá, e as aves detonando, entendeu? A ceia. Então, o que é a ceia apocalíptica? É uma ceia diferente. Nós não estaremos lá, já passamos pela ceia, né, das bodas do Cordeiro. Ninguém mais se preocupa em perder a salvação, gente. Por quê? Porque nós teremos o corpo transformado. Quem terá o corpo transformado não está mais sujeito ao pecado, não está mais sujeito. A morte foi vencida, o pecado também. E aí o que acontece? Todos aqueles que se levantaram contra Deus sucumbirão diante de Cristo e da sua igreja. E essa é a ceia do grande Deus. Após ali, o diabo é amarrado 1000 anos, e 1000 anos estaremos governando com o Senhor Jesus no reino milenial.
Quantos podem dar uma salva de palmas para Jesus nesse momento? Fique de pé comigo nesse momento.